Alô, comunidade! Depois de um feriado que eu espero que vocês tenham aproveitado bem, a gente retoma aqui as transmissões do ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Dia 22 de abril de 2025, chegamos sempre ao vivo às 5 da tarde com informação, análise a quente, o pedido para que você deixe o like na nossa transmissão. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal ICL Notícias. Faça isso para nos ajudar aqui a transmissão cada vez atinge mais gente, né? Quanto mais inscritos, quanto mais likes, mais gente assistindo. Sempre com a gente na atualização das informações. Laura Couto, boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, nosso espectador que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita aqui, vou reforçar o pedido do Rodrigo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país e resolveu aplicar o princípio da reciprocidade. A reciprocidade nada mais é do que o Brasil age com outros entes, né, nacionais, com outros países, da mesma forma como é tratado. Os Estados Unidos resolveram caçar a credencial de um delegado brasileiro que atuava lá nos Estados Unidos de forma legal e ajudou a localizar o Ramagem e ajudou também na prisão, que durou só 2 dias, né, do Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos. O governo Trump foi lá e resolveu caçar a credencial desse policial. Hoje, o Brasil acaba de anunciar, também está caçando a credencial de um delegado dos Estados Unidos que atua aqui. É reciprocidade. O que vale para lá, vale também para o lado de cá. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, explica melhor para você isso que aconteceu agora durante a tarde desta quarta-feira, dia 22 de abril. Vamos começar com uma outra notícia de agora a pouquinho, hein? O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, passou mal dentro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele teve passou mal, aconteceu na segunda-feira, avisou os médicos, ele teria urinado sangue, né? E deve ser encaminhado ao Hospital DF Star nas próximas horas. Olha a situação então do Vorcaro, muita tensão, negociando uma delação premiada, conseguiu sair do presídio onde estava e foi para a superintendência da PF, mas aparentemente passou mal. O corpo não está aguentando esse período de prisão de Daniel Vorcaro. A transferência dele para o hospital ainda depende de avaliação das autoridades responsáveis pelo caso. As informações são da colunista Mônica Bergamo, tá aí a manchete. Daniel Vorcaro urina sangue e deve ir para o hospital. A gente traz mais informações, mais atualizações sobre esse caso a qualquer momento. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se mantém as prisões preventivas do ex-presidente do BRB, o Banco Estatal do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e do advogado do Banco Master, Daniel Monteiro. Então tem tudo a ver com o Vorcaro, por isso que nós estamos na sequência aqui. O Vorcaro passando mal no hospital e 2 daqueles que de dentro, né, ali das instituições estavam ajudando o Vorcaro também, né, pedem liberação, né? As prisões preventivas foram determinadas pelo ministro André Mendonça na quinta-feira, dia 16 de março, no âmbito da Operação Compliance Zero. O placar está 2-0 pela manutenção da prisão. O ministro André Mendonça, que é o relator, foi acompanhado por Luiz Fux. Ainda faltam votar Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. Dia 16 de abril, na verdade, né? Só fazendo uma pequena correção, a prisão no dia 16 de abril desses 2 que eu citei aí. Dia 16 de abril. O ministro Dias Toffoli, que também compõe a segunda turma, se declarou suspeito e não participa desse julgamento. A Laura Couto tem mais informações sobre esse fato. Laura.
É isso, Rodrigo. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar esse caso que discute a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro. E não é necessário justificar essa medida, que foi justamente o que aconteceu com o Toffoli. Só que ele já tinha adotado a mesma postura em outros julgamentos do caso Master, inclusive o da prisão, da manutenção da prisão do Vorcaro. E naquela ocasião ele se declarou suspeito, declarou a suspeição por motivo de foro íntimo. Para quem não sabe, a suspeição é um tipo de instrumento jurídico que questiona se o ministro tem condições de ser imparcial em determinado processo. E esse instrumento pode ser aplicado quando há um suposto vínculo ou algum interesse que pode comprometer a isenção do juiz. Essa votação ocorre em plenário virtual e vai ficar aberta até às 23h59 de sexta-feira, dia 24, Rodrigo. Lembrando que o Toffoli chegou a ser o relator do caso, né? Depois de muita pressão. Ele no começo dizia, não tem problema, eu posso tocar essa relatoria, vários indícios de que ele teve ligações com o Vorcaro, né? Aquela história do hotel de luxo, né? O resort ali entre São Paulo e Paraná, que pertence à família do Toffoli, que teria tido investimentos do Banco Master, mas de início o Toffoli aceitou participar de tudo. Depois que ele foi obrigado pelos colegas ministros a se afastar, agora ele tem adotado essa posição cautelosa. Qualquer coisa que envolva o Master, o Toffoli diz, não, melhor não, e se afasta. Ainda assim, a turma lá do Supremo está decidindo se mantém ou não a prisão do Paulo Henrique Costa. Acho que faltou explicar, né, que o Paulo Henrique Costa é suspeito de ter recebido propina como presidente do Banco Estatal, uma propina de 146 milhões de reais, na forma de imóveis. Há várias conversas, trocas de mensagens, com indícios muito, muito fortes de que o Paulo Henrique Costa, como presidente do Banco Estatal, recebeu dinheiro para liberar a compra do Master pelo BRB. Então era um banco estatal para salvar o Banco do Vorcaro, em troca do presidente do banco receber propina. Está preso e o Supremo decide se ele permanece preso ou se ele pode responder em liberdade por essas gravíssimas acusações envolvendo o Banco Estatal de Brasília. Falando ainda no BRB, a Assembleia Geral de Acionistas do Banco Regional de Brasília aprovou na manhã de hoje o aumento do capital social em até 8 bilhões e 800 milhões de reais. Você consegue imaginar o que é esse dinheiro? É muito dinheiro, né? Os acionistas avaliam que a decisão é fundamental para cobrir o rombo financeiro que vem justamente destas operações irregulares, em alguns casos, ou para algumas pessoas criminosas, que o BRB adotou para tentar salvar o Master e abriu esse rombo nas contas do banco. Explicando melhor, esse aumento de capital dos acionistas abre espaço para uma injeção de recursos, investimentos no BRB, através de ações, empréstimos, para salvar a instituição financeira. Atualmente, o capital social do BRB é de 2,3 bilhões, ou seja, ele pode subir para um capital de 11,1 bilhões. Vai aumentar em 8,8 bilhões. É muito dinheiro. O governo do Distrito Federal é o acionista majoritário, tem 56% das ações, vai ter que aportar 5 bilhões desses 8, 5 bilhões vão ter que sair dos cofres públicos de Brasília para salvar o BRB. Olha a situação em que o Vorcaro colocou um banco estatal a partir de influência política. Se não houver aumento de participação do Distrito Federal, do governo, ele pode até perder o controle acionário do BRB. Bom, para fechar o assunto desse escândalo do Banco Master, novos documentos mostram que os ativos totais do chamado ecossistema Master, porque não era só o Banco Master, né? Tinha vários outros bancos e corretoras associadas. O ecossistema total do Master passou de um valor de 3,7 bilhões, que já era bastante, mas passou para 82 bilhões em pouco menos de 5 anos. Presta atenção, de 3 bi para 88 bilhões em 5 anos. Eu nunca vi isso. Laura
Explica pra gente, por favor, essa mágica aí do Banco Master. Rodrigo, olha só, gente, presta atenção nesses números que eu vou falar agora. Quando o banqueiro Daniel Vorcaro assumiu o controle do então Banco Máxima, em outubro de 2019, esta instituição financeira registrou um prejuízo de 13 milhões de reais e ocupava a posição de número 1.365 no ranking das instituições financeiras brasileiras em volume de ativos. Acontece que dessa data até o fim de 2024, ou seja, menos de 5 anos, o banco cresceu 2.122%, tudo graças às carteiras podres vendidas pelo Vorcaro. E da posição de 1.365, o conglomerado do Banco Master avançou para o 23º lugar no ranking de bancos em 2024. E como conglomerado, eu estou falando das seguintes instituições financeiras, Rodrigo: o Banco Master, o Will Bank, o Banco Master de Investimento, o Banco Voiter, o Banco Let's Bank, o Banco Master Múltiplo, o Master Corretora de Câmbio e a distribuidora Intercap de títulos e valores imobiliários, Rodrigo. Todas essas informações que eu citei foram reveladas pelo portal G1. Ou seja, subiu, eu estava fazendo a conta aqui, 1.342 posições, né? Quando o Vorcaro assume lá o banco, como disse a Laura, estava lá para trás, era o número 1.365 no ranking das instituições. Tem lá Itaú, Bradesco, BTG, Banco do Brasil, Caixa Econômica, estava lá para baixo. Depois de 5 anos, ele pulou para a 23ª posição. É muito rápido para um banco que não tem agências, você mal vê, né? A gente não via nas ruas, mas estava rodando muito na internet e no mercado financeiro como um todo, né? Então, esse crescimento só foi possível, repito, com apoio político. E esse apoio político é governador do Distrito Federal Ibanez, governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Os dois renunciaram ao cargo, né? No caso do Ibanez, botou o Banco Estatal BRB para ajudar, e no caso do Cláudio Castro, comprou títulos do Master através da Rio Previdência, ferrando com os funcionários públicos do Rio de Janeiro, né? E contatos também no Banco Central. Roberto Campos Neto. Sem Roberto Campos Neto, não existiria esse escândalo, porque foi debaixo dos olhos do Campos Neto que esse banco cresceu dessa maneira, suspeitíssima, para dizer o mínimo, né? Bom, enquanto tudo isso acontece, parece que a CPI do Banco Master vai terminar antes de começar, né? Com a proximidade das eleições, o foco do Congresso Nacional não é mais CPI, mas sim fazer articulações, né? Cada bancada, cada liderança, buscando as articulações nos seus estados. A avaliação entre parlamentares é de que o pleito de outubro é a agenda prioritária a partir de agora. Além disso, o ministro Cássio Nunes Marques foi o sorteado para decidir se o STF deveria obrigar o Congresso a abrir uma CPI sobre o Master. Esse pedido foi feito por senadores da oposição. Sabe como é que é? Está demorando para abrir, vai no Supremo para obrigar a abrir a CPI. Acontece que o Nunes Marques não parece ser propriamente um simpatizante da ideia de investigar o Banco Master. Primeiro, porque já foram divulgadas notícias de que uma consultoria tributária ligada ao filho do Nunes Marques recebeu 6 milhões de reais do Master. Então é mais um ministro enrolado com o Banco Master. Em segundo lugar, porque Nunes Marques agora quer se concentrar na tarefa importante de dirigir o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Acho que não quer saber de se enfiar em confusão nesse caso do Master. A Polícia Federal vai seguir investigando e a delação do Vorcaro deve ser apresentada no mês de maio. O Vorcaro, que como a gente disse aqui no começo do programa, passou mal, urinou sangue e pode parar no hospital a qualquer momento. Bom, uma notícia de agora, hein, gente? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara acaba de aprovar a constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição para acabar com a escala 6x1. É o primeiro passo. Proposta apresentada, foi para a Comissão de Constituição e Justiça e eles dizem, é constitucional, pode continuar tramitando. A PEC, que está lá sendo analisada e que passou agora há pouquinho pela Comissão de Constituição e Justiça, reúne 2 textos. Um de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, e outro de autoria da Érica Hilton, deputada do PSOL de São Paulo. A PEC agora segue para uma comissão especial para ser analisada no mérito, os detalhes. Como é que você acaba com a escala 6x1, vai ter compensação para pequeno empresário, não vai? Como é que isso tudo vai funcionar?
Essa proposta tramita paralelamente ao projeto do presidente Lula, que foi protocolado em regime de urgência na Câmara dos Deputados. O Lula estava achando que essa PEC poderia não andar, aí mandou encaminhar uma outra proposta em regime de urgência. Aqui andar primeiro vai ser aprovada e a gente espera que isso aconteça nos próximos meses. O objetivo do presidente da Câmara, Hugo Motta, é aprovar o texto no plenário da Câmara até o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, como uma bandeira assim, né, com bastante simbolismo para o Dia do Trabalhador. Mudou de novo, hein? Ainda na agenda do Congresso Nacional. O que mudou? Mudou a data para a sabatina de Jorge Messias. Você sabe que Jorge Messias é o nome indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal. Desde o ano passado, o nome dele foi apresentado. Atualmente, ele é AGU, advogado-geral da União, é jurista, advogado. Foi apresentado pelo Lula para ocupar a vaga do Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antes da hora, até, né? Pediu para se aposentar antes da hora. A oitiva, né, sabatina, melhor dizendo, de Jorge Messias, vai acontecer no dia 29 de abril, na próxima quarta-feira. A sessão havia sido marcada para 28, terça, mas foi mudada para quarta, dia 29, portanto. A Laura Couto tem mais informações, o Lula e o governo estão avançando, né, Laura? Acho que agora a contabilidade dos votos está mais favorável ao Messias, não é isso? Isso, Rodrigo. Nessa reta final aí, antes da sabatina do Senado para uma vaga no STF, o próprio Jorge Messias intensificou a visita a vários senadores e também aguarda um encontro com o próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que agora está se posicionando de uma forma mais neutra em relação à indicação do Messias. O AGU também tem se preparado para responder sobre temas polêmicos na sabatina. A expectativa é de que ele defenda a separação entre os poderes e também admita que o judiciário tem, às vezes, cruzado alguns limites de prerrogativas que são do Legislativo. De acordo com a Folha de São Paulo, esse beijamão do Messias já passou por mais de 75 senadores, do total de 81, e a contagem de votos favoráveis agora gira em torno de 48. Vale lembrar que são necessários 41 para ele ser aprovado. E parte desse otimismo se dá pelo fato da votação ser secreta, Rodrigo. É isso, então ele já teria ultrapassado a barreira dos 41 votos, já na contabilidade do Palácio, 48 votos já favoráveis à aprovação de Jorge Messias para o Supremo. Pessoal, o Messias pode assumir essa vaga num momento super importante e difícil para o Poder Judiciário. É um momento em que os ministros do Supremo têm debatido reforma do Judiciário, né? Até como uma maneira de se contrapor à agenda da extrema-direita, dos bolsonaristas, que falam em impeachment de ministro, em fechar o Supremo Tribunal Federal, etc. Nesse fim de semana, o ministro Flávio Dino assinou um artigo, publicou um artigo exclusivo aqui no portal ICL Notícias, que repercutiu demais na imprensa brasileira. Nesse artigo, Flávio Dino defendeu uma reforma não do STF, mas do Poder Judiciário. E nesse ponto ele se diferencia do Fachin, porque o Edson Fachin, presidente do Supremo, apresentou uma agenda assim mais limitada, naquela coisa do moralismo. Não, os ministros têm que ter regra para saber se pode dar palestra, se pode voar com um empresário no avião, etc. O que o Flávio Dino está dizendo é o seguinte: não vamos ficar nesse debate só do moralismo, que é necessário, dinheiro público e tal. Vamos falar da instituição. O Poder Judiciário funciona da maneira que a gente gostaria? É interessante. Olha, foram 3 minutos de Jornal Nacional ontem repercutindo o artigo publicado com exclusividade aqui. O Dino escolheu publicar no ICL, que não é pouca coisa também. Então ele mostra que ele está fazendo uma proposta que é do lado progressista. Então ele escolhe publicar esse artigo não no Estadão, no Globo, na Folha, mas no ICL Notícias. Eu achei bastante significativo esse fato. Bom, depois do Flávio Dino apresentar essa proposta de reforma do Judiciário, o colega Gilmar Mendes defendeu também um pacto, uma reforma até mais ampla. Então, se o Dino fala em reforma do Judiciário, o Gilmar cobra um pacto entre os 3 poderes e defende reformas mais amplas até do que apenas do Judiciário. O decano do STF, porque o Gilmar Mendes é o mais antigo, afirmou que é preciso mexer em benefícios concedidos a ministros e juízes. Citou a própria decisão dele, né, que limitou os penduricalhos. Gilmar, porém, ressaltou que há problemas em várias áreas que precisam de reformas, que não dá para reagir apenas sobre o judiciário brasileiro, porque cadê a pressão para acabar com o orçamento secreto no Legislativo?
Cadê a pressão para acabar com a vergonhosa aposentadoria de militares? Filhas de militares que não casam e ficam recebendo pensões, às vezes, da década de 50, 40. Né? Então tem reforma para fazer em várias áreas. Em entrevista à Folha de São Paulo, Gilmar Mendes disse, abre aspas, defendo um pacto amplo, costurado pelo presidente da República, pelo Congresso Nacional. Está tudo muito confuso. Quando aperta, todos correm para o Supremo. O que ele diz é, todo mundo reclamando, mas quando aperta mesmo, todo mundo corre e pede para o Supremo decidir. É isso. Interessante o momento na véspera da eleição de outubro, né? Vamos falar então daquele assunto que é a nossa manchete principal nesta quarta-feira. A relação entre Brasil e Estados Unidos entra numa nova fase de tensão depois do governo Trump ter retirado a credencial do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo. Isso aconteceu poucos dias atrás. E aí, em resposta, agora há pouco, no início da tarde, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que está retirando também as credenciais de um dos servidores dos Estados Unidos que trabalha aqui no Brasil. Isso não implica expulsão do cidadão norte-americano aqui do país, mas retirar credenciais. Ele não pode trabalhar mais oficialmente junto à Polícia Federal. É o chamado princípio da reciprocidade. O Brasil levou, né, uma anulação de credencial lá por parte dos Estados Unidos, devolve na mesma moeda por aqui. A Laura tem mais detalhes sobre esse fato de agora à tarde. Rodrigo, justamente isso. Essa medida foi adotada pela PF em resposta à decisão das autoridades norte-americanas de cancelar a credencial do delegado brasileiro Marcelo Ivo. O Andrei Rodrigues, inclusive, determinou a volta do Ivo para o Brasil. E vale lembrar também, Rodrigo, que em entrevista à imprensa durante a viagem na Europa, o presidente Lula se manifestou sobre esse caso e também chegou a citar a possibilidade de adotar o princípio da reciprocidade. O Lula não deu detalhes sobre como seria esse ato contra os Estados Unidos e disse que o tema está sendo discutido internamente. Além disso, a representante dos Estados Unidos, Kimberly Kelly, foi convocada a dar explicações para o governo brasileiro sobre essa decisão da Casa Branca de soltar o Ramagem. Ela se reuniu com o Cristiano Figueroa, que é o atual diretor do Departamento da América do Norte do Itamaraty. O encontro durou cerca de 1 hora, Rodrigo. É isso, tensão, mas tudo dentro da regra da diplomacia. Dentro das regras, o Brasil chamou a representante, essa Kimberly, né, que a Laura acabou de citar, chamou para explicar por que vocês soltaram o Ramagem, que tem ordem de prisão aqui no Brasil. Se os Estados Unidos pedirem prisão de algum cidadão deles aqui no Brasil, o Brasil vai entregar? Não deveria. Porque eles estão mantendo um criminoso condenado, um bandido condenado como o Ramagem, livre, leve e solto lá nos Estados Unidos. Então chamou para prestar esclarecimentos e caçou a credencial do policial lá dos Estados Unidos que estava atuando em Brasília, né? Junto à embaixada, junto às autoridades brasileiras. Tudo isso faz parte desse contexto do bolsonarismo alinhado com o governo Trump. Bom, mais uma passagem pelo hospital prevista na agenda, hein? Estou falando do ex-presidente e atual presidiário Jair Bolsonaro, que apresentou ao STF pedido de autorização agora para realizar cirurgia no ombro direito. O homem que gosta de ir no médico. Segundo os advogados, Bolsonaro apresenta dor persistente e limitação funcional no ombro, mesmo após tratamento com fisioterapia e medicamentos. E olha ele aí, na época em que dizia ter histórico de atleta. Cadê o histórico de atleta? Laudos médicos encaminhados ao STF apontam que o quadro é decorrente de uma lesão traumática. Será que foi aquela vez que ele caiu da cama na Papudinha? Será que foi isso? O procedimento está previsto para os dias 24 e 25 de abril e o procedimento foi indicado por um médico especialista. A Laura tem mais detalhes sobre mais uma internação do Bolsonaro, é isso? É isso, Rodrigo. Os advogados do Bolsonaro também pedem que a autorização inclua todas as etapas do tratamento, como atos preparatórios, pré-operatório, internação, realização da cirurgia, claro, o pós-operatório e também a reabilitação. A defesa solicita ainda que o pedido seja analisado com urgência. Na sexta-feira, os advogados do ex-presidente informaram que o Bolsonaro tinha melhorado e que estava apto para realizar a cirurgia. O Bolsonaro, vale lembrar, ele está cumprindo prisão domiciliar temporária desde o dia 27 de março e esse benefício com prazo inicial de 90 dias foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Vamos ver se concede agora autorização para esta cirurgia.
Bom, mais uma batata do Eduardo Bolsonaro assando no Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes pela condenação do 03, do Bolsonaro, a 1 ano de detenção em regime inicial aberto, por ter difamado a deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo. O caso está sendo analisado pelo plenário virtual desde a última sexta-feira. Com o voto do Dino, o placar está em 3-0 pela condenação. Carmen Lúcia também já acompanhou o Moraes. Então temos Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e agora o Flávio Dino. O ministro relator, que é o Moraes, afirmou que o crime ficou sim configurado quando o filho do ex-presidente fez publicações sobre o projeto de lei elaborado pela Tabata Amaral, prevendo a distribuição de absorventes em espaços públicos, um projeto importante para as mulheres, claro. No voto, Moraes apontou que de forma livre e consciente, Eduardo Bolsonaro imputou a Tabata fato ofensivo à sua reputação, por enquanto, condenação para ele. Está abrindo a fila aí de possíveis outras condenações que virão ao Eduardo Bolsonaro. Ainda sobre o clã, liderado pelo Jair Presidiário, uma ala no entorno do senador Flávio Bolsonaro passou a defender o nome de uma vereadora de Fortaleza para compor a chapa presidencial, como vice de Flávio Bolsonaro. O nome em questão é o de Priscila Costa, do PL do Ceará, vereadora lá em Fortaleza. Ela tem 38 anos, é vice-presidente do PL Mulher, foi a vereadora mais votada em todo o Nordeste nas últimas eleições. No momento é pré-candidata ao Senado pelo Ceará, mas há um movimento para que ela seja a vice do Flávio Bolsonaro. A estratégia é, claro, o Flávio Bolsonaro perde entre as mulheres, a família Bolsonaro sempre ofendeu as mulheres, e agora tentando trazer uma mulher com voto, uma aproximação com as mulheres e com o povo do Nordeste, que majoritariamente prefere o Lula. Do outro lado, na organização dos palanques, uma notícia importante de hoje do lado do presidente Lula. O PSOL confirmou que fará parte da Frente Democrática, formada por 6 partidos, para apoiar Juliana Brizola como candidata a governadora no Rio Grande do Sul. Está aí a Frente Democrática. Só para quem não acompanha tanto, o pessoal do Rio Grande do Sul sabe, mas Juliana Brizola, que é neta de Leonel Brizola, do PDT, é a candidata a governadora. O vice é o Edgar Preto, do PT. Ele abriu mão da candidatura para ser o vice da Juliana, que tem mais chances, segundo as pesquisas. E os 2 candidatos ao Senado, Manuela Dávila, do próprio PSOL, e Paulo Pimenta, do PT, compondo esta chapa de unidade das esquerdas para tentar derrotar a direita no Rio Grande do Sul, um movimento importante. O PSOL tinha dito que não sabia porque a Juliana Brizola, veja bem, o PDT não é bem um partido de esquerda, mas aceitou. Apoio crítico, disse o PSOL. Apoio crítico, mas apoio. E a Manuela Dávila estará na chapa. É um nome super importante. Pessoal, a Promotoria Criminal de Osasco determinou hoje a instauração de inquérito policial para investigar o apresentador Ratinho, Carlos Roberto Massa. A investigação mira possível prática de transfobia praticada por ele contra a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Laura Couto tem outras informações. Rodrigo, esse caso tem origem nas declarações feitas pelo apresentador no dia 11 de março, durante o programa dele no SBT, sobre a eleição da Érica Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o Ratinho passou a questionar a legitimidade da parlamentar para ocupar o cargo e afirmou que a Érica Hilton, abre aspas, não é mulher, ela é trans. O apresentador também defendeu que a comissão deveria ser presidida por uma mulher de verdade, o que quer que isso signifique, e sustentou que a condição de mulher estaria vinculada a critérios biológicos. Ele afirmou que mulher, para ser mulher, tem que ter útero e tem que menstruar, Rodrigo. Eu olho para esse cara e falo, isso é um homem? É um homem de verdade, já que ele gosta de usar esse critério? Isso aí é um homem? Ratinho? Bom, o meu advogado não permite dizer mais do que isso. O governo dos Estados Unidos emitiu agora há pouco um alerta para que cidadãos norte-americanos deixem o Irã. Em uma publicação na rede social X, a página de assuntos consulares do Departamento de Estado norte-americano afirmou que o espaço aéreo do Irã foi reaberto parcialmente e assim os americanos, norte-americanos, que ainda estejam por lá, devem consultar as companhias aéreas para obter informações sobre voos para deixar o Irã. Está aí a publicação
a partir de 21 de abril, o espaço foi parcialmente reaberto, o espaço aéreo, né? Os americanos que procuram partir do Irã podem também sair por terra para a Armênia, Azerbaijão, Turquia e Turcomenistão. Enquanto isso, a Guarda Revolucionária do Irã informou que 2 embarcações foram apreendidas no Estreito de Hormuz e transferidas para águas iranianas. Segundo as autoridades de Teherã, os navios operavam sem a devida autorização, violando repetidamente as normas e manipulando sistemas de navegação. Antes do início da guerra, em 28 de fevereiro, a região movimentava cerca de 1/5, quer dizer, de cada 10 barris de petróleo que o mundo consome, 2 passam por ali. E é prioridade para a economia do mundo inteiro que essa rota volte à normalidade. A Laura Couto, mais uma vez, esteve com a gente aqui. Agradeço a participação. Boa tarde, Laura. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. O N2 vem aí. Eu deixo aqui um último aviso para você assinar nossa newsletter. Você sabe que o ICL tem uma newsletter? Assim você recebe sempre as notícias fresquinhas. Como é que você acessa? Você assina em icl.com.br/news. Assine a newsletter do ICL Notícias, uma seleção especial dos principais conteúdos do nosso portal, com a curadoria dos nossos colunistas e jornalistas. Tá feito o convite, vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. E o ICL Urgente volta amanhã. Valeu! O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, um gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo, nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.